Você sabia que um curioso experimento realizado no início do século XX tentou pesar o corpo espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo e este é mais um vídeo em que eu respondo perguntas que vocês deixam aqui nos comentários. E a primeira pergunta de hoje é da Marina da Glória. Vi numa palestra que o espírito pesa 21 gramas, o mesmo peso da pineal. É isso mesmo? De onde vem esta noção de que o espírito pesaria 21 gramas? Vocês lembram que já teve até um filme com esse nome? 21 gramas. É um filme de 2003 que teve até 2 indicações ao Oscar. E tem um grande elenco, Benício Del Toro, Sean Penn, que é um dos meus atores preferidos, a Naomi Watts também participa do filme, que narra a história de pessoas que têm os seus destinos cruzados em torno de um acidente e traz uma grande reflexão sobre a vida. O slogan do filme, aliás, é "Quanto pesa a vida?" E a reflexão que traz sobre o que levamos desta breve experiência. E o título do filme faz justamente referência a esta experiência que ocorreu lá nos Estados Unidos. E foi justamente no ano de 1907 que um estudo foi publicado em 2 revistas, na American Medicine e também na revista da Sociedade Americana de Pesquisas Psíquicas. Um estudo que foi notícia, foi manchete até no New York Times. E a manchete foi a seguinte: "A alma tem peso", diz um médico. Que médico era esse? O nome dele era Duncan McDougall, um escocês que estava com 41 anos, já morava nos Estados Unidos há cerca de 20 anos, se formou em medicina na Universidade de Boston e fazia trabalhos voluntários em hospitais de caridade. E ele estava trabalhando num hospital que atendia doentes de tuberculose, localizado na cidade de Haverhill, em Massachusetts. E a sede deste hospital, anteriormente, havia sido um comércio destinado à exportação de produtos. E alguns artefatos, alguns equipamentos tinham ficado por ali. Um desses artefatos era uma grande balança de plataforma de alta precisão que permitia pesar objetos grandes. E a tuberculose naquela época matava muitas pessoas. Até hoje é um problema de saúde. Mas naquele ambiente, o Dr. McDougall, percebendo que havia ali uma balança e muitas pessoas morrendo, ele teve essa ideia: por que não tentar pesar a alma? O objetivo do estudo era investigar se a alma, ao sair do corpo no processo da morte, causava algum tipo de alteração física, como variação no peso corporal. O objetivo do médico era investigar se a saída da alma após a morte física causava alguma alteração física passível de ser registrada no corpo. Então ele já partia desta hipótese, que realmente existe uma alma que sobrevive à morte. Uma hipótese bastante ousada, até mesmo para a nossa época, porque um estudo hoje em dia que partisse desta premissa dificilmente seria até aprovado. Nossa ciência materialista ainda é muito avessa a esse tipo de tema, infelizmente. Mas o Dr. McDougall adaptou uma cama especial, a balança de plataforma, que já estava ali à disposição, de modo que aquela balança com aquela cama estava sensível a variações de pouquíssimos gramas que pudessem ocorrer. E nesta balança eram colocados pacientes que já estavam em estado terminal. Eles davam preferência para pessoas que estivessem mais debilitadas, que pouco se mexiam, de modo que qualquer variação no peso era facilmente detectada pela balança. Eles tomaram cuidado de calcularem também
a perda de fluidos corporais, que poderiam por si só causar variações no peso. E 4 médicos, sob a direção do Dr. McDougall, fizeram medições independentes de cada paciente que foi ali colocado. E o médico registrou em seus apontamentos que no instante em que a vida cessava, o sensor da balança apresentava uma variação em velocidade surpreendente e que esta variação média foi justamente uma perda de 21 gramas por paciente. Por conta das dificuldades deste estudo, apenas 6 pacientes foram estudados ao longo de 6 anos. O próprio Dr. McDougall não estava completamente convencido do que acabara de constatar. Ele disse que aquilo ali era apenas uma avaliação preliminar e que outros estudos seriam necessários. A comunidade científica da época, é claro, negou a validade do experimento, mas isso não impediu que ele tivesse uma grande repercussão. Vários jornais da época colocaram este experimento como uma prova irrefutável da existência da alma. E até hoje, esse estudo tem a sua influência. Tanto é que no filme de 2003 ele aparece como uma principal referência. Olha, eu não sei se o corpo espiritual pesa realmente em torno de 21 gramas, mas até faz sentido, porque o corpo astral, nós temos um corpo astral que faz parte, compõe o nosso perispírito, e é com ele que nos apresentaremos, que entraremos em relação com o meio ambiente, com os outros espíritos, no mundo espiritual, nos planos espirituais mais próximos à Terra. E este corpo ele é formado ainda de matéria, uma matéria muito mais sutil, uma natureza diferente desta que conhecemos, mas ainda matéria. Uma matéria que tem massa, uma matéria que tem peso, e que é sim sensível à ação da gravidade. André Luiz explica isso em suas obras. E é justamente esta influência da gravidade no corpo espiritual que determina o plano espiritual em que vamos nos sintonizar. Quanto mais sutil o nosso corpo espiritual, mais sutil, mais avançada é a dimensão, o plano astral em que iremos habitar. Quanto mais denso, quanto mais carregado, quanto mais cheio de energias compactas, mais próximos vibratoriamente estaremos da crosta planetária, provavelmente ficaremos presos ainda em planos umbralinos. Então faz total sentido. Neste outro livro de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, nós temos o desencarne de Dimas, que André Luiz presenciou. E ele descreve em detalhes que os técnicos responsáveis pela desencarnação atuaram nos centros de força de Dimas, atuaram na região abdominal, no centro de força umbilical, depois atuaram na região torácica, no centro de força cardíaca, e por último atuaram na região cerebral. E neste momento, André Luiz disse que até ouviu uma espécie de clique, como se algo tivesse sido rompido. Neste exato momento, o coração de Dimas parou de bater e se formou, a cerca de 30 centímetros do corpo físico, uma réplica de Dimas. Era justamente o seu corpo espiritual que estava se separando do corpo físico, embora ainda estivesse ligado a ele, houvesse ainda um intercâmbio de energia vital entre estes dois corpos. Então, considerando tudo isso, a experiência do Dr. McDougall realmente talvez devesse ser aí melhor investigada, replicada, mas são muitas as dificuldades que um experimento desse tipo enfrentaria hoje em dia, inclusive questões éticas, envolvendo até mesmo o bem-estar das pessoas que estão prestes a desencarnar. Mas não deixa de ser muito curioso esse estudo, e é interessante a gente saber por que existe este rumor de que o espírito, de que a alma pesaria 21 gramas. Isso até nos lembra a crença dos antigos egípcios. Eles diziam que após a morte, após uma longa jornada, conduzidos pelo barco do deus Ra, o deus Sol,
nós chegaremos no salão da dupla verdade, onde o nosso coração seria pesado. Coração que registraria todas as nossas boas ou más ações. E este coração seria pesado e comparado com a pena da deusa Mate, que é a deusa da verdade e da justiça. Se o nosso coração estivesse mais leve, ou pelo menos com o mesmo peso desta pena, nós poderíamos habitar eternamente o paraíso com Osíris. Mas se ele estivesse mais pesado, isso não seria possível. Quero te agradecer muito por ter ficado comigo até aqui. Peço para que você deixe a sua pergunta aí nos comentários. Se possível, curta este vídeo, compartilhe. Não deixe de se inscrever no canal. Quero agradecer muito o apoio dos novos membros do canal, a Pamela Malinowski, o José Luiz Rossi, a Alzira Rosa e a Patrícia Jagger. Na tela final, eu vou deixar o vídeo Ninguém Morre Sozinho e também um outro vídeo em que eu falo sobre 7 coisas que eu faria após desencarnar. Alegria, você é um espírito imortal vivendo num universo sem limites. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!